E fala, Igreja de Cristo! Estamos aqui com o nosso irmão Sérgio, ele que é de Pernambuco. Gente, o sotaque mais lindo do Brasil. Deixa eu com o meu amor e meu coração lá para o pessoal de Pernambuco. Omelete, lembrei de você. Ele é de Garanhuns, lá em Pernambuco. Sérgio, seja muito bem-vindo. Estamos no Rio de Janeiro, na Igreja de Cristo, que se reúne em Santíssimo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Fala um pouco da sua história, quem você é, da onde você vem, conta um pouco da sua cidade. Minha cidade é maravilhosa, né? Fazendo trocadilho, né? Sou de Garanhuns, né, lá do interior do Pernambuco, nascido e criado lá, e já conto com meus 37 anos, então sou bem raiz, né? Pernambucano bem raiz. Nasci em um lar cristão, tá? Então desde meus 4 anos eu já convivo com a igreja. Ao longo dessa jornada aí já morei em algumas cidades, já passei por Recife, capital de Pernambuco, lá eu comecei minha formação, voltei para o interior, depois do interior morei em outro estado chamado estado de Alagoas, né? E trabalho atualmente como advogado, tá? Sou noivo de Raquel, que é fruto desta congregação aqui, né, de Santíssimo, e tenho vivido... E é isso, assim, tenho sempre dividido minha vida, se assim posso dizer, tanto na minha profissão, né, atuar como advogado, mas principalmente procuro sempre priorizar as coisas da igreja. Eu sempre tive isso em mente, que a minha vida espiritual sempre vem em primeiro lugar. Tá? E é por isso que Deus uniu essas duas almas lindas e maravilhosas. Propósito. Deus une propósitos. Sim, sim. Esse foi o ponto inicial e focal da sua mensagem de hoje, baseado em Atos capítulo 9, dos versículos 36 ao 43. O que é o serviço? E Dorcas servia ao povo. Que serviço é esse que essa mulher servia para esse povo lá em Atos capítulo 9? Bem, é interessante falar nesse ponto porque quando a gente pensa que Dorcas costurava, né, que Dorcas fazia vestidos, roupa para aquelas mulheres, ela servia na necessidade do outro, né, dentro daquele contexto. As viúvas, elas não tinham condições financeiras para estar se vestindo, e roupa naquela época tinha muito mais esse status de proteção, de cuidado do que hoje, né? Então Dorcas, ela viu o dom que ela tinha de costurar, e dentro da necessidade da outra pessoa, ela podia servir aquilo ali. E hoje nós podemos pegar esse princípio para nós, né? Analisar o que é que a igreja precisa, ou analisar o que é que o meu próximo precisa e o que é que eu posso fazer para servir a ele, né? Então a gente vai sempre na necessidade do outro para poder servir. Calma que a gente vai chegar lá. Calma. Você trouxe para nós que Dorcas era uma discípula. Sim. Como no texto diz, o que ela fazia para o povo, que era o diferencial dela como discípula? O diferencial é fazer. Parece redundante ou não tem significado, mas o diferencial é fazer. Porque tem muita gente com potencial na igreja. Pode ter certeza que Deus deu capacidade para todos. Mas o fazer é o primeiro passo para você servir, né? Dorcas sabia costurar, e ela costurava. Tem gente que sabe cozinhar, tem gente que sabe pregar, tem gente que sabe gravar, né? Tem gente que sabe cantar. Então todo mundo tem algo a fazer, e se nós fizermos, se nós de fato colocarmos em prática aquilo que Deus nos capacitou, isso já vai ser muito útil para a comunidade. Você trouxe uma questão de servir de forma natural. Como é servir de forma natural? Permitir-se que Deus lhe use. Ou entender que você é discípulo do Senhor. Nós não fazemos as coisas por obrigação. Não devemos fazer as coisas por obrigação. Mas é entender que o dom que eu tenho, a capacidade que eu tenho, ou o talento, assim como vocês queiram chamar, é de Deus. Ele quem me deu e eu preciso fazer isso, né? Então tem que ser algo natural meu fazer isso. E não porque eu vou ganhar uma recompensa, não porque alguém vai me dar algo nessa troca de favores, não é isso. Eu preciso naturalmente ser Jesus em minha vida, né? E quando eu penso assim, eu vou conseguir servir de maneira habitual, sem procurar
recompensas ou trocas nesse sentido. Isso alinha junto com os devocionais que eu venho trazendo, né? Dessa última semana, que eu trouxe a questão do novo ano, né? Sim. Do novo ano, o que a gente espera para o novo ano. Eu trouxe a questão de buscar o reino de Deus. E quem busca o reino de Deus, busca para o quê? Para servir. Para servir. Então, não existe dons sem que seja para doar em serviço para o próximo. E Dorcas, ela fazia isso de forma literal. Ela usava linhas, agulhas, tecidos para trazer esse serviço ao povo de Deus. E quando a gente serve ao povo de Deus, o que acontece com a gente? Olha, quando nós servirmos, a primeira consequência boa e natural é você ser lembrado. Mas não ser lembrado porque nós, ou porque eu, ou porque vocês somos bons, né? Porque somos mais bonitinhos, porque somos mais engraçadinhos. Mas é ser lembrado porque fazemos algo que aprendemos com o mestre. A consequência é você ser semelhante a Jesus. Talvez esse seja um dos melhores reconhecimentos que qualquer cristão possa querer ter. Olha, aquela pessoa me lembra Jesus. Aquele ato daquela pessoa me lembra Jesus. Eu creio que seja a maior recompensa que qualquer cristão queira ter, né? É ser lembrado porque é igual a Jesus, ou porque age igual a Jesus. E porque servir com a nossa vida é tão importante para o outro? Porque não tem opção, né? Explico, calma. Não tem opção em que sentido, né? Como eu falei, a palavra, o falar, é mera consequência da nossa própria vida. Então, se a minha vida é de serviço, aquilo que eu falo só vai dar mais ênfase, só vai ratificar aquilo que eu faço. Então, primeiro eu vivo, depois eu prego, né? E é como dizem, a frase não é minha, mas dizem, né, que você é uma Bíblia ambulante, né? Ou você é a única Bíblia que alguém vai conseguir ler algum dia, né? Somos a Bíblia de quem não tem, de quem não lê. Perfeito, né? Perfeito. Então, a nossa vida tem que ser isso, né? É de serviço. É com o que eu sei fazer, é com o que eu sei falar, é com a forma como eu lido com as pessoas, mas a nossa vida tem que estar envolvida nisso, né? Dessa questão do serviço, como o Dorcas fazia, né? Não pregava, mas costurava, que era uma beleza. Tá vendo aí, minha gente? Olha, a ação de Cristo Jesus em nossa vida faz com que a gente entregue para o outro boas ações, bons ensinamentos e bons exemplos. E talvez trazer pessoas para Cristo através das nossas atitudes. Porque não depende de nós. Nosso trabalho é pregar o Evangelho. Mas o trabalho de Cristo Jesus é trazer essas pessoas cada vez mais sendo acrescentado para o reino. Trazendo o ensinamento que você trouxe de Dorcas como discípula, ela aprendeu muito bem com quem? Com o mestre dela, Cristo Jesus. E hoje, como podemos servir aos outros como Jesus? Exemplos. Exemplo. Primeiro, permite-me fazer só uma observação complementar ao que você falou. Nós somos muito preocupados em batizar pessoas, muitas vezes, né? Em querer antecipar o processo, ou achar que eu sou a razão da pessoa se converter. Mas não é isso. Não é isso. Quem convence é o Espírito Santo, né? Então, o meu papel é, com minha vida, evangelizar. Com minha vida, mostrar Jesus. O resultado é com ele. Eu só jogo a semente, mas o resultado é com ele. É interessante isso que você falou. E voltando à sua pergunta sobre exemplos práticos, né, de como nós podemos servir, eu já trouxe alguns bem práticos, mas eu posso repetir. Por exemplo, como nós estamos numa comunidade cristã, há pessoas que têm um talento de pregar. E não deve ser vanglória para ninguém isso. Porque, como eu já falei, todo dom é dado por Deus. Homem algum tem que se glorificar disso. Então, se você sabe pregar, pregue. Se você é boa nas mídias, que é hoje, bem, a igreja precisa se adaptar nessa dinâmica de mídias sociais, de redes sociais. Sim. Se você sabe fazer isso, faça. Se você sabe cantar, cante. Ensine, chame pessoas para
poder você contribuir ali com louvor. Mas se sua área é extra púlpito, que aqui não se limita ao serviço, sabe? Eu sei trabalhar com material com construção, eu sei cozinhar, cara, eu posso fazer um ótimo almoço para chamar meus irmãos. Eu sou muito bom em visitar, né? Eu tenho esse dom de visitar, de conversar, de exortar as pessoas. Faça isso, visite, exorte. Se você é uma pessoa que é naturalmente generosa, oferte ao Senhor, sabe? Oferte no reino, para o progresso do reino. Então, há vários exemplos, várias coisas que nós podemos fazer. Uma coisa interessante é que o dom ou o talento, tirando os dons espirituais, né, que há na Bíblia, que ela fala com certeza, mas o dom não é uma coisa extraordinária, ou a capacidade não é uma coisa extraordinária. São habilidades que Deus nos dá, para que a gente use para o reino. Sabe? Não é coisa de outro mundo. Não, é coisa desse mundo. São coisas desse mundo que eu preciso usar para o reino. Sabe? Então, é bom você... O que é que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Direcione isso para o reino de Deus. Sabe? Direcione isso para a igreja do Senhor. E você vai estar contribuindo e vai estar servindo essa comunidade. Amém. Agora eu vou fazer a pergunta para a rede. Quais obras hoje que vocês, como rede, como meus amigos aqui íntimos, que já são parceiros de todo dia, quais obras hoje você pode acrescentar para mostrar aos outros quem é Cristo Jesus através da sua vida? Essa é para eles responderem. Você trouxe um exemplo que eu achei fenomenal. Você falando da sua noiva Raquel, que ela te deu o exemplo de dar um simples bom dia, uma obrigada. Eu uso muito isso para o meu dia a dia. Perfeito. Eu digo que um abraço pode ser o único abraço que outra pessoa pode receber naquele dia. Eu já tive um exemplo de uma irmã que ela disse para mim o seguinte: o seu abraço é tão gostoso, tão reconfortante, e posso te contar um segredo? É o único abraço que eu recebo na minha semana toda. Aquilo me deixou com o coração, então eu abraço todo mundo. Eu sou uma alcinha carinhosa. Quais tipos de ações que a gente pode tomar, que são simples do nosso dia a dia, mas que pode modificar o sentimento do outro, não o nosso. O nosso vai encher o nosso coração vai ficar quentinho, mas do outro. Que tipo de ações são essas? Olha, são simples. Se você olhar para a vida de Cristo, ele fazia coisas simples, cotidianas. Ele olhava para as pessoas. Ele conversava com as pessoas, né? Ele era um mestre que não impunha leis, que não impunha mandamentos. Ele praticava, mas acima de tudo ele estendia a mão para ajudar a pessoa a fazer. Tá? Então, hoje em dia, você parar para ouvir alguém, o mundo está assim, ó, faz diferença. Você dá um abraço em alguém, faz diferença. Você dá um bom dia, faz diferença. Talvez seja insignificante, talvez a gente faça e nem perceba. Mas você parar, olhar e dar um bom dia, alguém vai lembrar. Você agradecer, alguém vai lembrar. Então, são coisas, eu não diria nem que são virtudes cristãs, vamos dizer assim, mas são gestos de educação que nós perdemos, que o cristão precisa trazer isso de volta. Né? Essa ideia da gentileza, da educação, da sensibilidade, são coisas que o cristão, que o discípulo precisa trazer de volta, porque o mundo perdeu. Né? Então, as pessoas no mundo não estão acostumadas mais com isso. E quando nós fazemos, elas percebem. Tá? Elas percebem. E sim, eu aprendi muito com minha noiva essa questão de muito obrigado e bom trabalho. Faz diferença. Glória a Deus por isso. Hoje, o que você deixaria de mensagem para a edificação da rede, como uma forma de conselho, como se você estivesse ali juntinho de cada um que está assistindo e você pudesse chegar e dizer para a pessoa assim: bom dia, eu tenho isso para te dizer. O que você diria para a rede no dia de hoje? Com certeza, olha. Farei primeiro uma pergunta. O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Pensou? Faça isso para o seu irmão mais próximo. Depois faça isso para a sua comunidade inteira. Tente fazer isso na sua família. Vai experimentando esse exercício de fazer o que você gosta para as pessoas e não para você.
Quando você começa a fazer isso, você vai aprender um pouco do sentimento de Jesus. Agir para o outro, agir em favor do outro. Tem uma frase de um amigo meu que ele dizia: eu sou o terceiro, né? Nós somos o terceiro. O primeiro vem Deus, depois os outros, depois a gente. Então é sempre fazer por Deus para os outros, né? O que você gosta de fazer, o que é que você sabe fazer, faça para outra pessoa. Tá? Pratique isso, exercite isso. Você vai ver a diferença na sua vida de se sentir usado por Deus. Amém, gente. Olha só. Eu já aprendi. Primeiro para Deus, depois para o outro e por último para mim. Isso é um ensinamento que Jesus ele veio fazer isso. Mas eu vou deixar para vocês, eu sempre deixo uma mensagem. Dessa vez eu vou deixar duas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E Mateus 6,33, que é o meu carro-chefe. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Beijo!